E se tudo o que você sabe sobre a origem da civilização humana estiver completamente errado? Inscreva-se no Maktub History. Nas profundezas da Turquia, uma descoberta arqueológica abalou as estruturas da ciência moderna. Estruturas de pedra monumentais, pesando toneladas, erguidas em uma época teoricamente impossível. Oficialmente, a história nos diz que o homem daquela era apenas um caçador-coletor primitivo. Mas como nômades sem ferramentas de metal poderiam esculpir e mover pilares tão colossais? Estamos falando de Göbekli Tepe, um complexo de templos milênios mais velho que as pirâmides do Egito. Sua datação recua mais de 12.000 anos atrás, no final da última era do gelo. Para entender o mistério, precisamos voltar ao momento em que a Terra mudava drasticamente. O clima estava esquentando, e grandes mamíferos começavam a desaparecer misteriosamente. Foi nesse cenário de caos climático que um grupo desconhecido decidiu erguer o impossível. Os pilares de Göbekli Tepe têm o formato da letra T, uma silhueta estranhamente antropomórfica. Eles parecem representar gigantes estilizados, guardiões silenciosos de um segredo esquecido. O que mais intriga os especialistas são os entalhes em alto relevo que cobrem o arenito. Criaturas perigosas como escorpiões, raposas, leões e abutres parecem saltar das superfícies. Não são meros desenhos, são esculturas tridimensionais de uma precisão cirúrgica e artística. Como uma sociedade sem escrita conseguiu coordenar centenas de artesãos e engenheiros? A engenharia necessária exige conhecimentos de geometria e astronomia que não deveriam existir. Alguns pesquisadores sugerem que o local era um observatório para monitorar o cosmos. Especialmente uma constelação que muitos povos antigos reverenciavam com temor. Seria Göbekli Tepe um aviso gravado na pedra sobre uma catástrofe vinda do céu? Há teorias de que um impacto de cometa mudou o eixo da Terra, gerando o grande dilúvio. As lendas sobre uma inundação global estão presentes em quase todas as culturas antigas. Poderiam os sobreviventes dessa catástrofe ter guardado seu conhecimento neste templo? O mistério se aprofunda quando percebemos o que aconteceu após séculos de uso do local. Os construtores não apenas abandonaram o complexo, eles o enterraram propositalmente. Toneladas de terra foram despejadas sobre os templos, criando colinas artificiais perfeitas. Eles queriam esconder o local dos olhos do futuro, ou preservar algo valioso para nós. Graças a esse soterramento voluntário, Göbekli Tepe permaneceu intacto por 12 milênios. Quando os arqueólogos começaram a escavar, perceberam que apenas 5% foi revelado. Radares de penetração de solo mostram que existem dezenas de outros templos ocultos sob a terra. O que estará escondido nos círculos de pedra que ainda permanecem na escuridão? A narrativa tradicional da evolução humana diz que a agricultura gerou as religiões. Primeiro o homem se fixou na terra, depois construiu templos para seus deuses. Göbekli Tepe inverte completamente essa lógica aceita há séculos pela ciência. Aqui, a necessidade de se reunir para o sagrado forçou a criação da própria agricultura. O desejo pelo divino moldou o início do mundo moderno como o conhecemos. Mas quem eram os sacerdotes e líderes que comandavam essa massa de trabalhadores? Nenhum sinal de habitação permanente ou túmulos domésticos foi encontrado nos arredores. As pessoas viajavam centenas de quilômetros apenas para participar dos rituais enigmáticos. Algumas pedras trazem símbolos misteriosos, como bolsas de mão tridimensionais. Esse mesmo símbolo exato aparece na Suméria clássica e nas civilizações das Américas. Como um mesmo ícone cultural cruzou oceanos e milênios sem conexão aparente. Seria a evidência de uma civilização mãe, perdida antes do cataclismo global. Historiadores alternativos defendem que uma elite tecnológica instruiu os sobreviventes do gelo. Embora a ciência oficial rejeite a ideia de Atlântida, os dados empíricos geram dúvidas. A precisão matemática encontrada nesses círculos de pedra não foi um acidente fortuito. Cada descoberta em locais próximos, como Karahan Tepe, aumenta ainda mais a escala do enigma. Estamos diante de uma rede inteira de cidades e centros cerimoniais desconhecidos. A névoa protegeu esses segredos por mais de 100 séculos de esquecimento. Agora, a Terra finalmente começa a devolver as respostas que mudarão nosso passado.
Cada pilar erguido é um espelho que reflete as origens misteriosas da nossa própria espécie. A verdade continua enterrada, esperando os olhos certos para ser decifrada por completo. O que mais a arqueologia vai encontrar escondido sob as areias movediças do? As respostas estão mais próximas do que imaginamos, prontas para mudar os livros didáticos. Continue questionando a realidade e explorando os maiores mistérios conosco a cada semana. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda pelo desconhecido. Até o próximo enigma. Inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu.